Som, 1, 2.
Olá, a paz, gente, tudo bem? Anise, Rafa, Nath, todo mundo me escutando aí? Oi, Oi, agora sim. Tudo agora tá bom, a vendo? paz? Tudo Qualquer bem, coisa gente? eu vou desligar o microfone, porque as crianças aqui é gritaria. Eu tô tentando correr dele, mas não tem para onde correr. Gente, a paz, tudo bom? Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, né? Tem mais alguém para entrar, Monize? Tem os professores do grupo, só por enquanto só tá a Nath. Ainda falta o Léo. Ah, sim, o Léo, né? Deixa eu encaminhar para eles lá, Vai, no vai tendo privado deles. uma catucada. Uhum. Eu não cortei o áudio, não. Acho que como nós não somos muitas pessoas, eu Uhum. vou deixar os áudios abertos, aí vocês fecham cada um. A hora que vocês forem falar, vocês abrem, depois vocês fecham. Fica melhor. Uhum. Tá bom. Tudo bem, Rafa? Tudo tranquilo? Tudo bom, na paz? Na paz, meu amigo. Graças a Deus. Mais feliz agora por ver vocês. Saudade desse povo lindo. A Bruna que não vai, de repente, entrar, que ela tá passando mal. Mas aí ela falou que ia tentar Uhum. para poder. Ela falou assim, Moniz, vou ficar quietinha. Eu falei assim, não, amém. Pelo menos para participar Isso, ouvindo. para ouvir. De qualquer forma, eu estou gravando, tá? Ah, Aí perfeito. vou gravar essa aula e eu mando para você distribui para quem quiser assistir, para quem quiser estar sendo edificado. Tá bom? Donesca tá entrando aqui, acho que deve ser o Jefferson também, né? Nath, você tá ouvindo? Dá só um ok aí. Ai, gente, tudo bem? Eu tô dando janta pro Theo, por isso que eu não abri a câmera ainda, tá? Não, tranquilo, sem Que eu cheguei problema. agora do shopping. Isso, a Nath escreveu, tô sim. É o sinalzinho de fumaça, né? A gente já vai entrar, vamos dar só mais uns 3 minutinhos, né? De repente chega mais alguém. Vocês estão ouvindo bem? Eu também estou vendo bem vocês. Enfim, chegou, né? Vamos transferindo, transferindo, transferindo. Mas acho que chegou a hora certa, né? Tudo no tempo de Deus, tudo na hora certa. Não adianta a gente fazer corrido, com a cabeça em mil compromissos e a mente muito cheia, fica difícil colocar mais alguma coisa. Então, tudo é no tempo de Deus. Moniz, se você for falar alguma O coisa, abre o Léo, microfone. Isso. se eu esquecer, Uhum. O Léo tá de serviço, mas aí ele falou que vai entrar, mas vai acompanhando também. Tá Porque bom. assim, é complicado, a gente sabe, né, que cada um tem suas atividades para poder fazer, mas assim, o máximo que a gente conseguir absorver, a maioria estando, é, é bom, né? E aí Ah, já contribui. Quando quiser, o Bispo pode começar, tá? Fica à vontade. tá bom. Seja bem-vindo, Léo. Sei que você está só escutando. Danesca também. Jefferson, talvez. Mas sejam bem-vindos. Vamos fazer o que a gente sempre faz antes de qualquer encontro, né? Orar, pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos aí, quem puder. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais uma vez, Senhor, o Senhor estar nos agrupando, mesmo que virtualmente, agora nós nos unimos como teu corpo, Senhor, do qual tu és o cabeça, Pai. E nós necessitamos de tuas instruções, de tua condução, de tua sabedoria, de teu discernimento. Nesse momento, Senhor Jesus amado, nós esvaziamos para o Senhor poder nos encher, Senhor. Bem sabemos que o que cada um temos é muito pouco diante do reservatório que há no teu coração. Pedimos acesso às tuas reservas, Senhor. Pedimos entendimento, pedimos, Senhor Jesus amado, conhecimento e a sabedoria para aplicar, Senhor. Conduz essa aula, Senhor Jesus. Fala através de cada um de nós e fortalece e equipa teu corpo, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente. Avisei para a Moniz. Amém. Ah, tá bom, a Natália mandou aqui. Sem problema, gente. Gente, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu estou feliz de estar aqui podendo dividir com vocês algumas coisinhas que o Senhor tem nos dado.
Vocês sabem que a nossa igreja está passando por um momento de mudança, né, de transformação. Eu não posso negar que eu estou muito feliz, estou muito alegre, porque esse foi um momento muito esperado, um momento que a gente tem orado muito, para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus reservou, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, e se repartiu para que a gente tivesse acesso, né? E durante muito tempo, às vezes não porque a gente não quisesse, mas às vezes pela falta de um perfeito entendimento, a gente retém um pouco do rio, da água. Só que chegou um tempo que as comportas se abriram, chegou um tempo que a maturidade está chegando, chegou, então é o tempo da gente ser habilitado em todas as esferas. Então eu estou muito agradecido a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, agradecido a Deus pela vida de vocês, pelo interesse de vocês também, a gente estar fazendo essa troca. Nossos dias aqui e nosso tempo vai ser de acordo com a disponibilidade de vocês. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente chega em casa do trabalho cansado, tem gente até que está trabalhando aqui, mas de alguma forma eu queria que vocês também fossem participativos. Hoje não é o Bispo Alan fala e todo mundo só ouve, não. A troca ela é fundamental, porque Deus tanto colocou algo no nosso coração, como colocou no coração de vocês também. E eu quero que vocês interajam, que vocês fiquem bem à vontade. Isso aqui é uma sala de aula virtual, mas é como se fosse uma mesa. Eu sempre gosto de comparar muito a mesa. A mesa traz alinhamento, a mesa é um altar onde Deus é glorificado. Então, eu quero dizer para vocês, eu vou estar... se vocês me perguntarem quanto tempo, eu não sei ainda direito quanto tempo a gente vai levar aqui. Mas esses nossos encontros de quarta-feira, eu creio que vai ser muito construtivo, muito edificante, vai preparar e alinhar vocês. Eu estava orando aqui por vocês antes da aula, e eu estava lembrando de um ensino que eu aprendi, que quando um médico ele erra o diagnóstico, ele corre o risco de matar um paciente. Mas quando um professor de medicina erra, ele mata milhares de pacientes. Então, a gente precisa entender, na posição que Deus nos chamou, como influenciadores, como pessoas que vão transferir conhecimento, é que vocês são multiplicadores. Então, Deus estava falando aqui comigo, nós precisamos constantemente buscar afiar nosso machado. É momento de expansão, sim. É momento de crescimento na obra de Deus, sim. É momento de crescimento da obra dele, sim. Mas, principalmente, é momento de crescimento individual de cada um de nós. E quando eu me lembro, né, quando os filhos dos profetas falaram para Eliseu, está pequeno demais aqui, precisamos aumentar o tabernáculo, precisamos aumentar a nossa tenda. Eles saíram para cortar madeira com o machado emprestado, o machado era cego. Além do esforço que fizeram, perderam o machado, depois tiveram que chamar Eliseu, que tinha seu próprio machado afiado, foi lá, cortou a madeira, lançou na água, e a gente conhece a história. Mas é bom a gente lembrar o quê? O Senhor está dizendo o seguinte, nós precisamos estar com o nosso machado afiado. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, para que o nosso corte seja preciso e a gente possa multiplicar esse conhecimento, dar a instrução, apontar a direção certa e preparar o povo para esse novo tempo que o nosso ministério está entrando. Eu vou dividir com vocês hoje um pouco de conhecimento que Deus estava trabalhando já há algum tempo no nosso coração, ali através da Igreja de Realengo. A gente foi se mergulhando nisso, nós fomos buscando esse conhecimento, buscando entender o que Deus estava para fazer, e eu nem esperava, pelo menos não tão rápido, né, que isso acontecesse assim, dessa forma como aconteceu, como está acontecendo no nosso ministério, mas eu fiquei muito alegre e de poder dividir isso com vocês. Vocês vão ver aqui que eu coloquei aqui, utilizando na realidade um material didático que eu havia preparado lá no curso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essas apostilas, na realidade, a gente fez uma escola ministerial lá em Refúgio Realengo durante um ano, e durante um ano a gente vem trabalhando esse material. Eu fui pegar, né, uma parte dele que a gente vai trabalhar aqui, e uma parte desse material eu até pude acrescentar algumas coisas, né, porque de lá para cá Deus foi amadurecendo também, foi acrescentando. Isso aqui é legal no reino do Senhor. Ele sempre está acrescentando alguma coisa. Ele está sempre a nos aperfeiçoando. Então, eu vou estar lendo, sim, mas eu não gostaria que fosse algo mecânico, né?
Nós não estamos aqui apenas para ler uma apostila. Isso a gente pode fazer em casa, sozinho, não precisamos estar nos encontrando virtualmente. Embora eu estarei lendo, eu quero estar com vocês discutindo, quero estar com vocês buscando entender que aquilo que a gente entende, ninguém tira mais de nós. Aquilo que você decora vira apenas um conhecimento empírico decorado. O decorado, muitas vezes, não é aplicado, mas aquilo que a gente entende, a gente discerne a hora de aplicar e como aplicar. Então, o entendimento ele é fundamental. Tá bom, gente? Todo mundo ok? Todo mundo me ouvindo? Ouvindo, ok. Tá ótimo. Ouvindo, sim. Sim, ok. E Isso aí. assim, Pode falar, o interesse maior que eu pedi, né, ao senhor essa ajuda, é porque a gente tem essa responsabilidade, né, de estarmos ali como Ministério de Ensino, né, trazendo orientação, trazendo informação ali para a igreja. E como está sendo novo, né, essa mudança, essas coisas que têm acontecido, informação é o que mais se tem, vamos assim dizer. Se você joga na internet, tem várias informações. Porém, qual é a direção que a nossa igreja está tomando? Entendeu? Então, o meu interesse para o Ministério de Ensino da Refúgio em Cristo Bangu é que nós estejamos, além de estarmos absorvendo, aprendendo, é que a gente tenha informação de acordo com o que a Refúgio está caminhando. Né? Porque eu acredito que, sim, a maioria aqui já tem um entendimento, sabe o que é, todo mundo são pessoas assim bem informadas, mas tá, como é que nós vamos estar caminhando por aí, né? Como é que vai vir essas informações? Foi o que o senhor, no dia que nós conversamos, o senhor falou, não lembro exatamente qual foi a frase, mas as pessoas que não se informam, né? Acreditam em qualquer coisa, então fica aquela situação perdida. E assim, não pode, por exemplo, eu na minha aula falar uma coisa, o Rafael na aula dele falar outra, a Donesca, a Natália, o Léo, não pode. Então, esse momento é para quê? Para que nós nos alinhemos na mesma visão, com a mesma informação, para não haver divergência. Então, Legal. assim, a busca, o meu interesse em te pedir ajuda, te pedir essa orientação para a gente, esse ensinamento é justamente para quê? Para que nós caminhemos na mesma direção, na mesma visão. Fundamental. E a iniciativa de vocês ela é perfeita. E, na realidade, eu passei esse tempo pensando que talvez esse encontro poderia ter sido aberto a outras igrejas também, né? Isso era muito importante, ter um bate-papo como esse. Na realidade, é uma mesa virtual que a gente está fazendo aqui. Sim. Poderia ser estendido também aos outros, talvez o seja, né? Mas eu quero que você tenha segurança do seguinte, a gente não navega sozinho, ninguém faz nada sozinho, e eu me preocupo muito de estar alinhado com, por exemplo, eu tô aqui com vocês que são professores de Bangu, mas eu já conversei com o Bispo Júnior, já mandei material para ele, então nós estamos falando sobre entendimentos que a gente divide a mesma visão, entendeu? Tanto é que eu mandei para ele, ele leu, senão a gente não poderia nem estar aqui se nós não estivéssemos alinhados, senão daqui a pouco nós estamos multiplicando a ignorância. Cada um está para um lado e aí não se constrói. Né? As pedras precisam ser o quê? Encaixadas umas sobre a outra, de forma que uma encaixada sobre a outra, o edifício vai levantando com firmeza. Então, é super legal a iniciativa que vocês estão tendo, e eu acredito que a atitude de vocês pode ser uma chama incendiando, causando um grande incêndio. Amém. Nós vamos ver pela frente aí uma grande mudança do nosso ministério como um todo. Eu creio nisso. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui. Eu vou estar assim, lendo, mas conversando. Lendo, mas explicando, né? Os 5 ministérios de Efésios 4, acho que todo mundo conhece, né? Lá na frente a gente vai ler ele especificamente, mas estamos também no tempo de leitura de Atos, conforme o apóstolo Ronald tem pedido para a gente, tem sido muito edificante. Mas vamos estar lendo aqui um pouquinho. Eu coloquei uma introdução assim, com a finalidade de organizar nosso entendimento, exatamente o que você falou, com a finalidade de organizar, eu diria alinhar também, né? Com a finalidade de organizar e alinhar nosso entendimento acerca do modelo apostólico,
Estaremos analisando à luz da palavra de Deus os atributos do corpo de Cristo quanto aos chamados ministeriais e suas características. Antes, porém, precisamos compreender. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque muita gente acaba entendendo errado, como se isso nunca existiu, como se agora a Refúgio está inventando moda, como se agora os professores estão inventando uma novidade, como se nós não tivéssemos mais o que fazer. Não é isso. Eu coloquei aqui, ó. Antes, porém, precisamos compreender que não se trata de algo novo no Evangelho, e sim uma recomposição de um modelo deixado por Cristo, repartido em 5 esferas: apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestral. Ou seja, gente, isso não é novidade, mas é algo que ao longo do tempo foi esfriando, foi deixando de ser estimulado na igreja. E quero que vocês entendam uma coisa: para algo morrer na igreja, você não precisa bater, você não precisa combater, é simplesmente esquecer. Se você deixa de ensinar, se você deixa de transferir para as próximas gerações, aquilo naturalmente vai morrendo. E foi o que aconteceu. Nós não estamos vindo aqui com um chamado apostólico como se fosse uma coisa nova, não é. O seu entendimento é que foi deturbado, que foi esquecido, foi alterado. E a gente vai entender por quê. Aí eu escrevi assim: este modelo sofreu mudanças a partir do século II, quando todos os apóstolos da igreja primitiva já haviam descansado. É mais ou menos como quando a coisa começou a mudar. A igreja passou a usar o título bispo no lugar de apóstolo. Durante 500 anos de tradição protestante, grande parte da igreja considerou apenas os ofícios de pastor e mestre, e alguns ainda de evangelistas, deixando de estabelecer os 2 ofícios, apóstolo e profeta, ambos de cunho diretivo, o que torna alvo primário das estratégias de Satanás. Porém, pela graça de Deus, estão sendo restaurados nesses últimos dias. O que eu estou colocando aqui, gente? Que a igreja ela sempre se movimentou ao longo dos anos, com a morte dos primeiros apóstolos, com a perseguição, com a católica romana, com a igreja se embrenhando cada vez mais com o Estado, foi perdendo a sua essência. Nota uma coisa: o chamado apostólico, e principalmente apostólico e o mestral, são 2 chamados que você não controla, porque são diretivos, são usados pelo poder de Deus para dar direção à igreja e para realinhar a igreja. Então, se o inimigo, ele ao longo dos anos, ele quer enfraquecer a igreja, o que ele faz? Ele extingue, ele tem que combater e calar a palavra do apóstolo e a palavra dos profetas. Porque lembra na palavra de Deus, quantos profetas não foram levantados para apontar os erros de Israel, para revelar os pecados, para trazer juízo, para trazer despertamento? Então, na realidade, esses 2 chamados, eles são importantes porque eles realinham a igreja. A igreja perde sua essência, ela se torna mais frágil quando ela não tem esses 2 ministérios agindo e sendo estabelecidos. Então, eu louvo a Deus pelo seguinte: nesse tempo que a gente está vivendo, a igreja está sendo preparada para os últimos dias. Ela está sendo preparada para a perseguição, sim, mas ela está sendo preparada para um tempo de glória. Porque nós precisamos entender o seguinte: a igreja do Senhor ela foi separada para governar, para estabelecer reino de Deus na terra. Então, a gente precisa ter uma percepção da dinâmica correta do projeto de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que a igreja ela é uma noiva em fuga. Ela é uma noiva fugindo para não ser morta. Não. A noiva do Senhor ela foi chamada para estabelecer o seu governo, a sua forma de pensar, a sua forma de viver, a sua forma de decidir, a sua forma de caminhar, de comer, de trabalhar, de estudar, de se relacionar. Toda forma de vida daqueles que recebem a Cristo ela é diferente. Então, e governar por quê? Porque, embora estejamos num mundo em que as suas correntes levam para outra direção, nós, como servos de Deus e pelo poder de Deus, nós vivemos de maneira diferente e governamos sobre nós mesmos. Então, nós precisamos entender o seguinte: a igreja ela não é uma noiva em fuga, ela é aquela que vai estabelecer governo. Ela foi fundada, colocada na terra para estabelecer governo. E até que Deus volte para buscá-la, assim ela precisa entender, discernir, por ser fortalecida e ir adiante, avançar.
não fugir, mas avançar. Lembra que a palavra de Deus nos diz? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Porta é algo parado. Então significa que a igreja está avançando. As portas do inferno são as cadeias que Satanás vai colocando para tentar parar o nosso avanço. E nós não. Nós temos o quê? Nós temos as chaves do reino dos céus para abrir, para ligar, para desligar e para avançar. Então, nota, se nós temos essa responsabilidade e essa autoridade, ela começa quando nós discernimos os atributos de Cristo que foram liberados para nós. E esses 5 atributos que fazem com que o corpo de Cristo funcione perfeitamente. E por causa de que esses atributos não são ensinados, respeitados, estimulados, a igreja vai se tornando fraca e vai se tornando o quê? Uma fugitiva. Aquela que está tentando fazer de tudo para segurar a sua salvação. Você já parou para prestar atenção? Como é que nós temos muitos irmãos que vivem se preocupado com o que pode e o que não pode, o que eu devo e o que eu não devo. A preocupação dele é fazer sempre o mínimo necessário para ele não perder a salvação. Então, ele é uma noiva em fuga. Ele quer só segurar a salvação e a responsabilidade que ele tem de avançar, a responsabilidade que ele tem de ganhar a sua família, de ganhar os seus amigos, as pessoas com que se relaciona. Isso, basicamente, só está na mão do evangelista, está na mão do diácono, do pastor, do presbítero. Mas, na realidade, se isso fosse discernido por todas as pessoas que receberam a Cristo, imagina onde nós não estaríamos. Então, nós precisamos entender quais são as expectativas do Senhor a nosso respeito. O que Ele espera da gente. Por que Ele nos empoderou? Por que Ele se repartiu em 5 características e nos colocou, nos posicionou? Nós temos uma missão a cumprir. Então, vamos lá, gente. Está todo mundo entendendo? Tranquilo? Se vocês quiserem falar alguma coisa, é só interromper, tá? Abre o áudio e fala, bispo, eu quero perguntar, eu quero falar, eu quero colocar alguma coisa aqui também, tá bom? Só abre o áudio e falar que eu paro aqui. Eu gostaria de comentar só que é tremendo essa questão da noiva em fuga. Tremendo isso. A gente precisa entender. A gente precisa, sabe por quê? Porque se você foge, você não tem autoridade. E se você... Às vezes a gente precisa entender o seguinte, tudo que eu preciso governar do lado de fora vai ser apenas um reflexo daquilo que eu preciso governar do lado de dentro. Então, se eu entendo que eu tenho um reino a ser estabelecido, primeiro eu vou aprender a me governar. A governar o quê? Os meus desequilíbrios, a governar a dizer não ao meu egoísmo, a dizer não à minha soberba, a me arrepender, a entregar medidas de arrependimento, a começar a ser uma nova criatura. Entende como? Aí, à medida que eu for avançando para o lado de dentro, Deus vai me entregando do lado de fora. Começa a me entregar as pessoas que são mais próximas, quer dizer, a minha família, depois as pessoas com quem eu trabalho. Eu começo a exercer influência, às vezes nem pelo aquilo que eu falo, mas pelo meu comportamento. Às vezes quando a gente entende que nós precisamos avançar, você começa a ter comportamentos diferenciados que chamam a atenção, em que as pessoas te olham e falam, caramba, eu queria ser como fulano, eu não sei como é que ele consegue viver assim. Eu queria ser como ele, cara, tá tudo tão ruim, tudo tão difícil, mas ele está sempre alegre, ele tem sempre uma palavra de edificação, ele está sempre pungente, sempre com um ânimo animado. Então, a gente precisa entender com que tipo de espírito nós fomos chamados para viver. Entendeu? É mais dentro desse contexto, a gente precisa compreender isso. Mas vamos lá. Antes, porém, coloquei aqui, né? Deixa eu ver. Esse aqui acho que já foi. Deixa eu descer aqui. Precisamos lembrar que nossas igrejas sempre caminham produzindo muitos frutos. E por isso, o Senhor está nos alinhando e reestruturando. Isso é importante dizer. Aqui, trazendo um renovo às nossas forças e nos tornando mais precisos, mais preparados e robustos para os tempos e desafios que iremos enfrentar nos últimos dias. Porque você pode pensar assim, poxa, então quer dizer que a igreja, a Refúgio, antes de ser apostólica, ela não avançava? Ela não pregava a palavra? Ela não fazia aquilo que é certo? Não, gente, pelo amor de Deus. Olha os frutos do ministério.
Olha aquilo que nós conseguimos fazer até aqui. E pela graça de Deus, né, apesar de nós conseguimos, apesar das batalhas que nós enfrentamos como corpo de Cristo, como ministério, sob a bandeira da Refúgio, nós conseguimos avançar e avançar muito. Só que o que está acontecendo agora? Aperfeiçoamento. Deus olhou para nós e falou assim, olha, vou aperfeiçoá-los, vou afiar o machado, vou afiar a espada de vocês. É o que ele está fazendo hoje aqui. Tá bom? Esse ordenamento visa reconhecer e realinhar, principalmente, o ministério apostólico. Não como título. Prestem atenção nisso, gente. Não como título. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem aí a apostila, né? Agora que eu vi que ficou um pouco pequena. Eu estou olhando aqui no meu computador, mas também estou com o telefone aberto. Um pouco pequeno. Vou ver se eu consigo aumentar o texto. Esse ordenamento visa reconhecer e realinhar, principalmente o ministério apostólico, não como título, mas como um encargo, que é a base, coluna vertebral do corpo de Cristo, em sua igreja, bem como reposicionar e identificar os demais ministérios que trabalham em conjunto, de forma sinérgica. Lembremos que o Senhor, de forma apostolar, enviou a Cristo, e da mesma forma enviou o seu Espírito, que empoderou a sua igreja, e a começar pelos 12 primeiros apóstolos, iniciaram a missão de estabelecer o reino de Deus na terra. Eles deixaram as bases que estão sendo estabelecidas pelos demais apóstolos no corpo até os dias de hoje. Então, entenda uma coisa. Cristo foi apóstolo de Deus. Os primeiros 12, foram apóstolos de Cristo. E os próximos apóstolos da igreja. O ministério apostólico não se extinguiu, como algumas denominações que não têm tido discernimento. O ministério apostólico ele não se extinguiu. Ele continua até hoje disponível. A graça do apostolado continua disponível para acesso. Agora, como nós não estimulamos, como nós não oramos, como nós não somos treinados nisso, nós não entendemos, não recebemos, e isso nos faz muita falta. Então, Deus está nos realinhando. Agora, entenda, não é um título, tá? Não é um título. É um encargo, não é cargo, é encargo. Você vai entender por quê. Vamos um pouquinho mais para frente. E, bispo, isso que o senhor falou nesse trecho da questão de que não é título, é encargo, que eu vejo que é um dos grandes boom, assim, do grande diferencial dessa direção do apostólico. Antes de, como eu posso dizer, eu não sou cristã, né? Eu não sou convertida há tantos anos como vocês, eu acho que a maioria aqui é desde bem novo. Mas de um tempo para cá tem borbulhado mais essa questão do apostólico, né? Isso veio eu já estava já caminhando. E eu sempre comentei com o Rafael, eu falei assim, Rafael, eu não entendo não. Mas o pouco que eu entendo, eu acho que esse aí que é o caminho. Aí, só que assim, eu consegui entender que era esse o caminho, mas eu não sabia explicar por que era esse o caminho, porque eu não tinha o conhecimento. E essa questão de não é título, é encargo, que eu acredito que seja um ponto assim muito diferencial, porque as pessoas se movem por título, né? Eu tenho esse título, tá? Se você é o título, tá? O que o seu título faz? Qual é a tua responsabilidade dentro desse título? E aí, na questão do apostólico, entendendo o encargo, tira esse peso do título, que as pessoas tanto trazem como sendo algo muito importante e se movimenta de acordo com o que está sendo estabelecido dentro desse encargo. É isso? Eu entendo ou está errado? Não, tá certo. O que acontece? A velha criatura, ela está sempre tentando combater o crescimento da nova criatura. Então, a velha criatura, que ainda existe dentro de nós, ela está sempre querendo, pelo lado da vaidade, obter honra, mas uma honra sem obra. Qual é a honra sem obra? Eu quero a honra do título e não o fruto da obra. Entende? Eu quero a honra do título, mas se eu não tenho o fruto da obra, eu tenho a divisa, a insígnia, mas eu sou como um sepulcro caiado.
Então, de manhã eu estava meditando sobre isso, eu nem falar isso agora, porque Deus me deu um entendimento e ele mandou eu escrever. De manhã cedo eu estava escrevendo. Escuta só isso, que o Espírito Santo me deu essa manhã. Eu ia colocar lá na frente na apostila. Os cargos são motivos de muita polêmica e discussão, mas vamos esclarecer algumas coisas. Não devemos nos preocupar com títulos, não devemos nos motivar por conta deles. A vaidade é uma característica da velha criatura e mostra o quanto ainda não amadurecemos. Se eles forem minha maior motivação e objetivo, significa que não estou pronto para o que Deus me chamou. Por outro lado, agora presta atenção também. Por outro lado, não significa que títulos devam ser desprezados. Quando houve a mudança ministerial de Barnabé e Saulo, isso, se eu não me engano, está lá em Atos 13, do 1 ao 3. Quando houve a mudança ministerial de Barnabé e Saulo, houve mudança de título. Lá em Atos, você vai perceber que até aquele momento ali, eles não haviam sido separados para serem enviados como missionários. Porque, na realidade, entenda uma coisa. Eles recebem uma missão, até porque o significado de apóstolo é enviado. Tá? Não existe a palavra missionário na Bíblia. Na realidade, ao longo dos anos, a igreja ela foi se poupando do título de apóstolo para se isentar de polêmica. A igreja ela vai procurando manter viva a função do apóstolo no tocante a abrir igrejas, a avançar, a estabelecer fundamentos, mas sem usar título. Aí ela cria o quê? A palavra missionário. Então, entenda, e ao longo do tempo, a palavra missionário ela vai tomando uma outra conotação. Porque se você for pensar agora, for tentar realinhar sem sabedoria e discernimento, você ia pegar agora e transformar todos os missionários em apóstolos. Só que não é assim. Por quê? Porque no âmbito da igreja local, na estrutura local, a conotação missionário tem algumas atribuições que não estão ligadas ao apostolado. Então, você não pode pegar hoje os missionários e pegar, agora nós somos apostólicos, vamos corrigir esse título, vamos chamar todo mundo de apóstolo. Não. Por isso que nós estamos acrescentando e realinhando, mas não vamos mudar, por enquanto, essas nomenclaturas. Por quê? Porque isso é um processo, não é um ato simplesmente, é um processo. Mas entenda uma coisa, nesse momento, em Mateus, eles são enviados. Ali, o título deles é mudado para missionários, ou para apóstolos, na realidade. Eles são enviados, Paulo e Barnabé. E aí eu escrevi assim, o Senhor escreveu no meu coração assim. Eles, aqui, eles entenderam essa importância. Lá em Mateus 10:41 diz assim, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Portanto, quem recebe um apóstolo no caráter de apóstolo, receberá galardão. Aliás, quem recebe um apóstolo no caráter de pastor, receberá galardão de pastor e não de apóstolo. Entenda porque é necessário? Está muito claro. Eu recebo galardão que eu honro, que eu reconheço. Se eu trato um apóstolo como pastor, eu vou receber galardão de pastor. Eu coloquei aqui. Isso é muito sério. Por exemplo, o Islã. Eles recebem a Jesus como profeta e não como Messias. E ficam fora da salvação por não receber de Cristo o que ele conquistou para nos dar, vida eterna. Então, o título ele não deve ser desprezado, porque o título ele carrega em si um encargo. E o encargo carrega em si o quê? O galardão. Então, como é que eu aplico isso? Quando eu reconheço um apóstolo, por exemplo, pode ter gente no nosso ministério que não consegue entender isso e tem dificuldade de chamar o bispo Ronald de apóstolo Ronald. Se ele não entender, o que acontece? Ele não vai perder a salvação dele por causa disso. Ele não vai perder a presença de Deus por causa disso. O que ele perde? O galardão que ele receberia. Qual é a função de um apóstolo? O apóstolo ele traz o quê? Fundamento. Basicamente, ele traz fundamentos. Quando você não discerne, não recebe essa pessoa
como um apóstolo, você deixa de receber os fundamentos, a profundidade dos fundamentos que esse homem carrega, que vão alinhar a sua vida, que vão despertar seu ministério, vão posicionar você da forma correta e te potencializar. Então, olha só, por isso que quando eu recebo essa palavra lá em Mateus, diz, quando eu dou um copo de água para um profeta, no caráter de profeta, eu recebo o galardão de profeta. Então, ele está dizendo o seguinte, quando tu reconhece o título daquilo que a pessoa carrega, aquilo que a pessoa carrega vai alinhar você, vai ser transferida. É uma lei de transferência. Não é que vai tornar você, então eu reconheço alguém como apóstolo e isso me torna apóstolo também. Não, não é assim. Eu reconheço alguém que tem um encargo apostólico e eu sou abençoado por aquilo que esse homem carrega. Porque eu acredito que aquilo que ele entrega me potencializa, me alinha, me desperta, me inaugura, me acrescenta, me desperta. Então, a gente precisa entender e discernir isso. Os cargos e títulos hoje, eles são usados... Quero que vocês entendam uma coisa. A estrutura local, nós falamos sobre missionários, né? Não só missionários, mas a estrutura local, ela tem as suas nomenclaturas. Eu falei lá no início que a igreja inaugurou muito o cargo bispo, né? Paulo também se dizia, eu que também sou bispo, como vocês, bispo o quê? Era uma pessoa experiente, era um ancião mais experiente. Então, não há problema. Em primeiro lugar, a gente precisa discernir o seguinte, Deus não tem problema se naquela igreja, naquela denominação, se vocês criam nomes para determinadas funções das estruturas locais, das plataformas locais. Deus tem problema conosco quando nós não fazemos a obra. Deus tem problema conosco quando nós não obedecemos o seu ID. Deus tem problema conosco quando nós não apresentamos frutos. Deus tem problema conosco quando a gente só tem folha. Lembra daquela figueira que Jesus amaldiçoou? Porque ele foi lá, procurou fruto naquela figueira e ela tinha folha. Mas a Bíblia diz, mas não era tempo de fruto, de te dar o fruto. Mas ela estava apresentando folhas. E figueira, ela apresenta folha quando está na época de dar fruto. Então, Deus, ele não tem problema conosco se a gente não está frutificando ainda, porque ainda estamos no nosso tempo do nosso processo. Deus tem problema conosco quando a gente quer mostrar que temos e que somos alguma coisa e nós não temos. Está entendendo? O perigo dos títulos e dos cargos é esse. É eu me envaidecer, eu ir atrás deles, e depois que eu os recebo, eu não gero fruto. Aí eu começo a ter problema com a cabeça, que é Cristo. Aí é que é muito sério. Agora, temos que ter discernimento. Não vamos combater um erro, um excesso, com outro excesso. O inimigo, ele está sempre querendo tirar a igreja do seu equilíbrio. Ele está sempre querendo fazer com que a igreja saia de um extremo, mas jogue a igreja para outro extremo. Se você quer consertar alguma coisa, você nunca tem que partir do extremo, porque um extremo só te joga no outro. Então, se eu tenho problemas com a classificação, com nomenclaturas da estrutura local, com a vaidade, com a falta de discernimento das pessoas, que não conseguem entender para que Deus distribuiu os ministérios e os dons, e começam a usar isso de forma errada. Eu vou ficar indignado, sim, mas o que eu vou fazer? Eu vou lá para o outro extremo e começo também a não reconhecer mais nada, não honrar mais nada. Isso também não vem de Deus. Entendeu? Eu só beber um pouquinho de água aqui. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Se quiser, pode ir. A gente não correr. Não, tá dando para compreender bem. Tá dando para entender? Tá sim. Então, vamos lá. Portanto, precisamos entender que toda igreja é apostólica. Ela compreendendo e estabelecendo isso ou não. O Senhor a gerou para isso. Se ela discerne e se alinha, torna-se potencializada para a tarefa que recebeu. Se não, se moverá de forma deficitária. Então, entenda o seguinte, a questão de ser uma igreja apostólica ou não,
quando você entende o fundamento apostólico, quando você entende como Deus inaugurou a igreja, como ele estabeleceu os 5 ministérios, você começa a compreender que o Senhor planejou que toda a igreja fosse apostólica. Ela entendendo, recebendo essa unção, esse encargo, reconhecendo esse encargo, como nós acabamos de falar, esse encargo se inaugura no corpo quando o corpo honra, ou quando o corpo reconhece, que foi o que aconteceu agora no ministério. O nosso ministério reconheceu, honrou e recebeu esse encargo, primeiramente na pessoa do nosso apóstolo Ronald. Então, a partir de agora, se inaugura um novo tempo de uma dispensação para a nossa igreja como um todo, por aquilo que eles honraram e receberam, realinhando o plano original. Qual é o plano original? Que toda a igreja seja apostólica. E se ela não for, ela não significa que ela não vai conseguir fazer a obra de Deus, significa que ela estaria... tudo que ela conquistar, tudo que ela avançar, tudo que ela conseguir fazer, vai estar ainda assim longe daquilo que ela poderia fazer se tivesse o chamado apostólico, se tivesse honrado, ou seja, ela vai se mover de forma deficitária. Vamos lá. O ministério apostólico traz em seu bojo o modelo de paternidade. Preste atenção nisso. Agora a gente começa a entender o que muda, o aspecto, né? Não é só título, o que começa a alterar dentro do organismo, não da organização. Entenda uma coisa, a igreja ela é um organismo vivo e uma organização. Então, ela tem suas funções como organismo e ela tem suas atribuições como organização. Como organismo, ela é um corpo vivo, que ela tem uma vida e uma missão. Como organização, ela é uma estrutura. É o lado da igreja que está ligado à terra, né? Às relações com a terra, ao direito legal, às leis humanas, né? Então, nós precisamos discernir que é nessa confusão que os cargos e encargos embaralham muito a cabeça das pessoas. Por quê? Como organismo vivo, Deus dispensou sobre esse organismo, os 5 ministérios, os dons, o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo e os dons de Deus. E sobre a organização também precisa ser feita com decência e ordem, né? Também é necessário que haja um moderador, que é um administrador de igreja. Aí, na organização, você tem secretário, você tem tesoureiro, primeiro, segundo secretário, segundo tesoureiro. Você tem a diretoria administrativa da organização. E ela é necessária porque é o lado da igreja que se comunica com a terra, se comunica com as leis terrenas, né? Você vai alugar um imóvel, você tem ali o direito civil, alguém cometeu um assassinato, alguma coisa, ou agrediu alguém, a igreja vai ter que se comunicar com a terra através do direito legal, através das ações judiciais, ela vai ter que respeitar a lei, pagar a luz, pagar a água, declarar que é isenta de imposto, ela vai ter que se legalizar, né, estabelecer estatuto, ata, ter o seu CNPJ. Então, todas essas circunstâncias é da sua organização, é do seu corpo físico da terra. Entende? E muitas vezes, algumas denominações, elas acabam confundindo isso, dando títulos para a organização que se confunde com os títulos do organismo. Só que são coisas completamente diferentes. E é muito difícil das pessoas discernirem isso. O modelo de uma igreja apenas pastoral, vamos lá. Deixa eu ler de novo aqui. O ministério apostólico traz em seu bojo um modelo de paternidade, mas não de paternalismo. Seu movimento é pastoral, mas seu fundamento é apostólico. Qual a diferença de paternidade e paternalismo? O envio de seu corpo segue como resultado de seu cuidado. A liberação como resultado de seu desenvolvimento. O pai desenvolve, cuida para desenvolver, para crescer e liberar. Entende? Paternalismo não. Paternalismo é aquele cuidado excessivo, proteção excessiva, onde você vai protelando as fases de desenvolvimento da pessoa. É igual uma família. A paternidade, ela usa a unção materna no cuidado e no desenvolvimento, mas ela discerne a hora de liberar, a hora de provar para aprovar e liberar.
ou liberação como resultado do seu desenvolvimento. Então, o ministério apostólico, ele começa a mexer nessa estrutura. Essa unção, ela começa a trazer entendimento para quem o recebe. E a gente começa a entender a paternidade, como que ela opera, qual é a aplicação dela no corpo, a partir do apóstolo, mas não, então todo apóstolo, não, isso é a partir do apóstolo, e ele é desencadeado no corpo, em todas as funções do corpo. O modelo de uma igreja, agora, qual a diferença? Aí a gente começa a dissecar um pouquinho mais. No modelo de uma igreja apenas pastoral, o corpo é como se fosse uma família de base matriarcal. Se esmera no cuidado. Qual é a função da mãe na família? Ela cuida, protege, alimenta, né? Então, no modelo pastoral, ele trabalha com as duas funções. Ele trabalha com a unção materna, acompanhando, cuidando, mas se ela for apenas pastoral, ou seja, o que eu estou dizendo, gente? Estou dizendo que há denominações, quando ela não discerne a função, a unção apostólica, ela trabalha... Eu sou um pastor, meu chamado é pastoral, mas por causa de ter que suprir, de alimentar, Deus foi me dando esse discernimento para que na minha movimentação pastoral eu não desenvolva uma família matriarcal. Olha que paradoxo que eu estou falando. Por quê? Porque o cunho pastoral é muito de cuidado. E todo pastor, ele tem essa preocupação excessiva com o estado da ovelha, com o cuidado com a ovelha, e acaba prolongando o envio da ovelha. Todo mundo é alcançado para alcançar. Então, o pastor, normalmente, que só discerne o seu próprio chamado, ele se esmera no cuidado. Ele pega aquela unção da mãe, mas esquece que tem um momento que tem que falar, agora tu tem que ir, vai. Ele tem que ser provado para ser aprovado. E aí eu escrevi aqui, o modelo apostólico, ele é patriarcal. Ele gera relacionamento. Ele envolve a unção materna do Espírito no cuidado e acompanhamento. Mas ele estabelece o destino pelo desprendimento. Então, a gente precisa entender o seguinte, a unção apostólica, ela discerne os tempos de cada momento na vida da igreja. E ele gera o desprendimento ao ponto que ele percebe amadurecimento. Uma igreja que é apenas pastoral, ela tem mais dificuldade de discernir os momentos certos de amadurecimento. Está preparado? Se não está preparado? Se é hora de ser colocado à prova? Se é hora de ser esticado, testado e ser solto, ser enviado. Então, por isso que é necessário a gente... O que está acontecendo agora com a Refúgio? Não agora, né? Deus sempre vem nos preparando. Mas eu acredito que a partir desse momento nós seremos potencializados, né? Eu acho que a partir de agora chegou é o que eu chamo da portal da 1ª hora, no momento que Deus faz o que ele faria em 10 anos, ele vai fazer em 1 ano. Eu acredito muito nisso, que nós passaremos agora por um momento de uma profunda transformação no ministério, por causa de alguns aspectos que essa unção gera. E eu acabei de abordar com vocês a questão da paternidade. Deu para entender, gente? Deu para entender. Deu sim. Agora, abrindo um parêntese rapidinho, o bispo, de algo que o senhor falou, que é uma dúvida em questão do cuidado, né, dentro do chamado pastoral. E aí o senhor falou, aquele momento de enviar. Dentro do cuidado com as ovelhas, pode haver aquelas ovelhas que, de fato, vai sempre necessitar daquele cuidado, ou todas têm que ir? Não. O que acontece? Tá ligado? O ser humano sempre vai ter livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? É você decidir receber o que Deus preparou para você ou não. Então, por que o Senhor ele dividiu em 5 aspectos? O apóstolo, ele está muito conectado à preparação e a envio. Por exemplo, o evangelista, o profeta, ele está antenado com direcionamento, né?
com os acontecimentos futuros. Nós vamos ler isso um pouco mais à frente. O evangelista é aquele que tem um atributo de... ele tem um alcance maior para pregar a palavra da salvação, né? Então, significa o quê? O mestre, o pastor de cuidado, o mestre de ensino. Então, o que acontece? Quando você atua, Deus dá para a igreja a pessoa que não vai se prender muito na outra. Ele vai dar para a pessoa que está mais ligado ao ministério profético, e ele vai dar ao pastor, que é aquele cara que tem um pouco mais de paciência com esse tipo de pessoa. Entende? Senão, a função não é jogar a pessoa no inferno porque ela não respondeu. Mas é trabalhar com ela até o seu último dia de vida, porque Deus não tem plano B. Entenda uma coisa. A pessoa não está respondendo, a pessoa não está... ela não recebeu a palavra, ou recebeu, mas não se move naquilo que recebeu. Não, Deus não tem plano B para ela. O plano B é sempre trazer ela de volta para o plano A. Então, qual é a função do corpo de Cristo? Ele precisa se mover de tal forma que dentro dele ele tenha tanto a função pastoral de continuar insistindo com aquela pessoa, mas ele também tem que ter a função apostólica de partir para aquelas que precisam entrar. Por que acontece? Senão você fica preso só naquele grupo de pessoas que não querem converter, não querem mudar de vida, e você deixa de gastar energia e tempo com aqueles que estão chegando e que estão dispostos a receber, estão dispostos a negar a si mesmos, estão dispostos a crescer e querem crescer. Mas isso não significa que você vai lançar aquele que não quer no inferno. Entende o que é paternidade e paternalismo? Sim. O paternalismo fica insistindo o tempo todo com quem não quer, em detrimento de dar atenção aos que estão chegando, que precisam ser desenvolvidos. Então, quando a igreja ela é paternalista, ela vai mais na unção pastoral de ficar cuidando o tempo todo, em vez de falar assim, opa, peraí, vamos nos organizar. Tem gente que a gente precisa deixar insistindo e pregando para esse grupo de pessoas. Mas eu preciso ter a outra parte funcionando na igreja. Por isso que a igreja é potencializada quando ela discerne, quando ela tem dentro do seu corpo os cinco dons ministeriais. Por quê? Porque para essa pessoa que não quer, não pode ser lançada no inferno, ela vai ter o servo de Deus que tem um chamado pastoral e vai continuar tendo a paciência de insistir. Mas o apóstolo, ele não vai ter paciência, porque não é o chamado dele. Entende? O profeta também não. Ele entregou a profecia, apontou a direção. Vai, meu filho, é isso aqui, tu faz e pronto, acabou. O mestre ainda tem um pouco mais, porque também está ligado a essa questão do ensino, né? De depurar, explicar e aprofundar. Mas a questão da paciência mesmo é mais uma graça que está sobre a vida de um pastor. Mas se esse corpo ali, se aquela igreja tem esses 5 ministérios atuando, tanto quem está chegando não vai deixar de ser desenvolvido, quanto o teimoso e aquele que demora a reagir também vai estar sendo orientado. Entendendo? Porque se eu não tenho um chamado pastoral dentro, porque tem, às vezes, pela necessidade da obra, você pega um evangelista e bota ele como pastor. Ele é ótimo de pescar o peixe e botar para dentro, mas ele não tem paciência de limpar. Então, você anotou? Na mesma velocidade que ele ganha para Jesus, na mesma velocidade que entra gente, sai gente da igreja. Porque ele não é chamado para desenvolver, ele não tem paciência, não é o chamado dele. Entende? Porque, agora, qual a importância do ministério apostólico? Porque o apóstolo, ele identifica e posiciona cada um no seu lugar. Então, você tira o apostólico, fica todo mundo perdido. Entende? Fica todo mundo perdido ou mal posicionado. Por quê? Porque às vezes não reconhecem, não entendem o seu próprio chamado, se movimentam nos títulos locais, nos títulos da estrutura local, longe daquilo que eles têm dentro deles, que eles nem sabem que têm. Às vezes o pastor da igreja ele é um mestre, mas não é um bom evangelista. Ele ensina bem, mas ele não sabe captar bem. E ele tem dentro da igreja dele alguém com um chamado desse, uma pessoa super, hiper comunicativa, cheia de dons de operação de milagres, sinais de maravilhas, é um evangelista.
Mas ele não entende, então ele não pega essa pessoa e não posiciona. O corpo vai seguir de forma deficitária. Mas por quê? Porque falta o apostólico. O apóstolo, ele tem essa unção de identificar, posicionar e potencializar cada um deles. Entende? E é isso que nós recebemos e que, em nome de Jesus, estaremos vivendo. Então vamos lá. Tranquilo? Sim. Então vamos lá. O encargo apostólico não é para a denominação, mas para o corpo. Então, entenda uma coisa, o apóstolo, ele não se prende a uma bandeira, tá? É lógico que ele atua debaixo da organização denominacional dele, mas a mente dele vai estar sempre além. A mente dele é sempre aquela mente de pessoa que vai estar estabelecendo aliança. Ele vai estar sempre se comunicando com outras igrejas, com outras pessoas. Por quê? Porque ele tem uma visão macro. A cosmovisão dele, a perspectiva do apóstolo, ela é diferente das demais denominações, das demais funções. Então, vamos lá. O encargo apostólico não é para a denominação, mas para o corpo. O apóstolo trabalha para a igreja de Cristo. Sua mente é abrangente e inclusiva. Ele gera vínculo de relacionamento e honra, resultando em alianças. Sua atuação estabelece paternidade e cobertura. Não só a igreja de mesma bandeira, mas as outras denominações que desejarem caminhar juntas de forma adotiva. O foco não está no controle, mas no estímulo. Entende? O apóstolo trabalha para estimular o fortalecimento da igreja, independente de sua denominação. A forma com que ele se move, ele vai construindo um relacionamento, ele vai construindo aliança, ele vai transferindo, ele vai adotando novos filhos, entende? Um filho que você gera, você ganha para Jesus, você gera ele, e aí ele começa a trabalhar, uma igreja, você vai lá, posiciona ele como pastor, a igreja é formada, essa igreja foi plantada ali, é uma igreja gerada dentro das suas cercanias, mas ele também tem uma mente aberta para receber filhos adotivos. Às vezes ele percebe pessoas ou outros ministérios, eu já vi muito isso acontecer com a vida do nosso apóstolo Ronald, pessoas de outras igrejas que identificam essa característica nele e querem se ligar ao ministério. Eu vi pessoas que, ao longo dessa caminhada que eu tive com ele, eu vi muitas pessoas querendo vir de outras denominações ou querendo se conectar, passar a ser uma igreja refúgio por causa da identificação, de querer andar junto, de querer caminhar junto, por causa desse relacionamento, por causa dessa macrovisão que o apóstolo carrega. Entendeu, gente? Positivo. Vamos lá. As igrejas, gente, só me interromper, tá? Se quiser perguntar ou até acrescentar alguma coisa, tá bom? Outra coisa, Moniz, até que horas que a gente vai? Aí você tem que me dizer. Pessoal, até umas 9h30 dá? Ou fica muito pesado aí para vocês? Eu preciso tomar um banho, gente. Coitado, já está fedendo, Danesca? Que isso? Eu tô na rua desde as 7 da manhã, né, amor? Eita. Mais uns 15 minutinhos dá, Danesca? Dá sim. Leva o telefone, vai ouvindo pro banheiro. Só não abre a câmera, hein, Donesca, pelo amor de Deus. Se não, meu Deus do céu, olha só, a pastora indo pro banco, olha isso. Já pensou? Exposição. Então, tá bom, vamos lá mais uns 30 minutos então, gente. Vamos lá. As igrejas apostólicas que nascem e crescem seguem com uma dinâmica diferente. São como um filho que pode ser de descendência genética ou adotiva, né, que nós acabamos de falar. Ele se casa, se emancipa e gera filho, mas nunca fica longe. Se você quer entender como é que os filhos são gerados no ministério apostólico, é assim, eles não se tornam independentes, eles se tornam emancipados. E o apóstolo, ele sempre trabalha para que as igrejas sejam emancipadas. O seu filho emancipado, ele é autônomo, mas ainda pede conselho. Há vínculo forte de amor e honra. Há simetria entre cuidado e desenvolvimento dessa igreja. Então,
essa é a característica da paternidade no ministério apostólico. Porque eu tenho que interromper. Pode falar. Por que Refúgio em Cristo demora tanto tempo para de fato romper? Porque já vive isso, gente, há muito tempo. É verdade. Meu Deus, mas amém, continuando. Mas é glória a Deus, a gente só tem a agradecer, né? Com certeza. Então, assim, é como um filho, ele se torna autônomo, mas ainda te procura para te pedir conselho. Há um vínculo forte, o vínculo não é de obrigação, não é uma ligação de estatuto, de leis e resoluções, não que elas não sejam importantes. E lembra que eu falei? Às vezes, as regras, as leis, as resoluções, os estatutos, tudo isso é importante porque também somos uma estrutura, somos um organismo. E o organismo necessita disso. Mas o vínculo que tem que haver é de amor e honra. Aliás, na organização, o vínculo que tem que ter é de amor e honra, e esse vínculo é de organismo. Então, leis, estatutos, tudo está ligado à sua organização. Mas o que te mantém mesmo é a paternidade, o que te mantém mesmo é a honra de ser filho, de pedir conselho, de ainda querer continuar a caminhar junto. As amarras da organização, elas não prendem. As amarras da organização, as leis da organização, elas têm uma eficácia limitada até um certo ponto. Depois de um certo ponto, elas não são capazes de manter o vínculo. Agora, amor e honra, tem gente que vai continuar ligado a você por resto da vida. Sabe por quê? Por causa da característica de paternidade que você exerce sobre ela. Você pode estar até em outro ministério, vocês podem estar até em outros lugares, em outro estado, morarem totalmente longe um do outro, mas ela ainda te liga, ela ainda te procura. Essa relação, né, que a gente tem dentro da família é dessa forma que Deus quer que a gente entenda como que vai funcionar a sua igreja. O ministério apostólico ele trabalha muito em cima disso. Vamos lá. Nesse entendimento, o apóstolo trabalha para que todas as igrejas sejam emancipadas e seus pastores passem a ser sênior. E, por sua vez, também, ao tempo certo, gerem outra igreja. O balizamento visa a expansão, não apenas geográfica, mas intercultural. Então, o que isso significa? O apóstolo, ele trabalha para a expansão do reino. Então, ele trabalha para que uma igreja cresça, se emancipe, seu pastor se torne sênior, ou seja, ele se torne presidente, né? No nosso ministério chama-se pastor-presidente, e ele também gere filhos. Porque dessa forma que ocorre o quê? Multiplicação. Vai crescendo, o evangelho cresce dessa forma. Então, todo apóstolo, quando você percebe a forma dele se movimentar, ele sempre está trabalhando. É engraçado porque eu quando fui pastor lá de Realengo, a igreja de Realengo ela não tinha ainda o seu CNPJ, né? Ela ainda não era legalizada no âmbito da sua organização. E o bispo Ronald vivia, o apóstolo Ronald, perdão, ele vivia me ligando, vamos, ó, tá na hora de emancipar, você vai abrir o seu CNPJ esse ano, e eu ficava, calma, apóstolo, calma, falava bispo, calma, nós vamos, calma. Mas por quê? Principalmente agora no final, no início de janeiro para cá, ele começou a conversar muito comigo. Por quê? Porque é uma característica que está dentro dele, de fazer com que as igrejas comecem a gerar seus próprios filhos. E eu ali ainda eu já senti no meu coração que o tempo que eu ia ficar ali era um tempo específico, para fazer uma obra específica. Então não adiantava eu gastar um dinheiro da igreja para abrir o CNPJ, para montar uma diretoria, e depois eu sair dessa diretoria e gerar esse custo novamente para a igreja, abrir de novo e fazer. Então eu fui segurando um pouquinho, pedindo confirmação do Senhor, se era isso mesmo que ele queria que eu fizesse, até o ponto que Deus falou, bom, até aqui, a partir daqui você sai, eu tenho uma outra obra com você em outro lugar. Mas ele ficava sempre me ligando, por quê? Porque é uma característica do apóstolo, que é fazer com que as igrejas se tornem emancipadas, não independentes, mas emancipadas, que elas se tornem responsáveis e também comecem a gerar filhos. Tá bom? Vamos lá. As regras que mantêm esse vínculo devem existir, porém são simplificadas.
Assim como Jesus fez, simplificando os 613 mandamentos da Torá em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O que eu quero dizer com esse parágrafo? O apóstolo, ele trabalha para abrir entendimento. Às vezes nós complicamos as coisas que na realidade são simples. Lembra do ministério de Cristo? Ele era simples. Ele, às vezes, para dar entendimento a coisas complexas acerca do reino de Deus, ele falava por parábolas, ele usava elementos do cotidiano de um agricultor, elementos de botânica, elementos da fauna, da flora. Ele usava essas características simples do dia a dia daquelas pessoas simples e ele conseguia abrir entendimento de coisas super complexas acerca do reino de Deus. Então, a característica de Jesus é ele dá entendimento, ele decodificava os códigos. O apóstolo, ele caminha dessa mesma forma. Ele vai decodificando, ele torna aquilo que é complicado simples. Amará a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Ele na realidade, ele está resumindo todos os mandamentos. Porque quando nós entendemos, o que ele faz? Ele ensina um fundamento. Quando você tem um fundamento, a palavra de Deus ela não muda, mas ela se move. Ela é uma só, mas a sua aplicação muda de acordo com o tempo, de acordo com o local e de acordo com a cultura. Você tem uma forma de aplicar. Então, o fundamento, quando você, lembra que eu falei lá no início, quando a gente entende e não só decora, a gente sabe como aplicar. Quem decora não consegue aplicar se as circunstâncias ao redor mudam. Quem decora as coisas só sabe aplicar um princípio quando esse princípio está ali balizado por aquele momento. Tira alguma coisinha dali fora do lugar, muda o cenário, mudam as circunstâncias, aquilo que você decorou já não funciona mais. Mas se você tem o fundamento, você vai entender como se aplicar em todas as culturas, em todo o tempo, de todas as formas. Então, a característica do apóstolo é justamente essa. Ele vai dando luz, ele vai assentando os fundamentos, e quando ele assenta, se torna simples. Tem coisas, amados, é como quando você lê algumas passagens bíblicas e você sempre se pergunta, não entende, mas no dia que Deus abre o teu entendimento, você para e pensa assim, caramba, era isso? Era tão simples? Como é que eu não consegui entender? Porque no lugar, no espírito onde você estava, você não conseguia entender. Lembra que Jesus falava que as parábolas é para que alguns que não tinham coração para responder não entendessem, não ficassem devendo nada. Mas aqueles que tinham coração para entender, respondessem e acessassem novos lugares e novos níveis. Então, quando nós não entendemos, é porque os fundamentos ainda não foram revelados. A função do apóstolo é justamente esse, assentar os fundamentos. Bom? Vamos lá. Resumindo, o ministério do apóstolo não é uma autoridade máxima a ser servida, mas é um encargo sacrificial para o corpo de Cristo. O peso da igreja está sobre ele. O triângulo invertido abaixo ilustra o modelo bíblico correto, porque o maior deve ser o mais servo. Se você for pegar um organograma de uma empresa, ou se você for montar uma estrutura da organização do corpo de Cristo, talvez você invertesse, mas no organismo, a questão dos níveis tem que ser discernida e entendida como uma pirâmide invertida. Embaixo é o apóstolo, é aquele que carrega em si o peso da igreja, porque ele traz os fundamentos. Ele representa o próprio Cristo, que é a pedra fundamental. E depois, os profetas, evangelistas, pastor e mestre. Vocês estão conseguindo enxergar daí do telefone a imagem? Positivo. Dá para ouvir o chuveiro da Donesca daqui. Mas vamos lá.
Feitas essas considerações, vamos entender melhor essa dinâmica. Vamos lá. Quando Jesus subiu às alturas, ele deixou o ministério repartido em 5 características. Essas características são necessárias para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na terra. Somente um não é o bastante. A igreja necessita de todos atuando em harmonia para que ela ande em unidade de fé e cumpra o plano soberano de Deus para o seu corpo. Lembra o que está escrito lá em Coríntios, que fala assim, que nós somos o corpo de Cristo? E ele diz assim, se você disser que porque você é pé, você não é do corpo, e não será por isso do corpo, se você disser que é a mão e a mão não é do corpo, não será por isso do corpo, ele está explicando o seguinte, todos nós fazemos parte do corpo. Tira um dedinho, um mindinho do seu pé, não vai fazer uma falta? Às vezes você nem lembra dele, a não ser quando você acerta ele na quina de um móvel, que ele começa a doer, aí você percebe como que ele é importante. Mas no dia a dia talvez você não perceba ele, mas ele é importante. O que Deus está dizendo é o seguinte, dos 5 ministérios, todos atuando são importantes, mas quando eles atuam em harmonia. Quando eu não honro e não reconheço um encargo de um profeta, um encargo de um mestre, quando eu não reconheço aquilo que o meu irmão carrega, eu não recebo aquilo que ele ensina. Eu não aprendo com aquilo que ele tem. Eu não absorvo e eu ando de forma deficitária. Por isso que eles precisam andar em harmonia. É por meio deles que a igreja é nutrida espiritualmente para chegar à maturidade. Certamente, se faltar um dos 5, isso tornará seu processo, e isso tardará o seu processo e afetará sua saúde espiritual, deixando de funcionar de forma equilibrada. Então, a atuação dos 5 ministérios, ela nos traz equilíbrio. Equilíbrio. Aí, gente, o que acontece? Nós temos aí 20 minutos. 20 minutos eu acho que dá tempo. Eu botei essa apostila hoje, mais cedo, lá no grupo, a minha esperança é que alguém tivesse tempo de fazer um teste. Esse teste que a gente elaborou, ele é interessante, ele é como um teste vocacional. Mas é bem legal de você estar observando e percebendo com que tipo de pessoa que você se parece. Então, vamos fazer um pequeno teste para saber agora. Você vai ler junto comigo e você vai procurar saber com quem você se parece. E aí você Eu vai fiz o teste, hein? Você fez, Moniz? Não revela ainda não. Se todo mundo estiver ouvindo aí, eu vou falando, você vai escutando e procura identificar com que tipo de pessoa você vai se parecer. Vamos lá. Porque uma das coisas que a gente precisa entender, gente, se eu creio nos 5 ministérios de Efésios 4, eu preciso entender que isso nasceu comigo. E eu preciso não só reconhecer, identificar, como desenvolver isso. Agora, como é que eu vou desenvolver algo que eu nem sei que eu tenho? Como é que eu vou atuar de uma maneira se eu nem sei quem eu sou? Lembra? Cristo, conhecer a Cristo é conhecer a nós mesmos. Quando eu entendo quem Cristo é, eu recebo a minha identidade e conheço quem eu sou. Então, quando nós discernimos quem Cristo é, nós discernimos também qual a característica dele que nós carregamos. Esse teste talvez possa... Esse testezinho despertou muita gente lá em Realengo. E não só em Realengo, porque eu conheço alguns pastores amigos, eu mandei essa apostila. Eles acharam bem legal porque eles conseguiram também identificar muitas pessoas identificando por aquilo que elas nem pensavam que carregavam. Mas vamos lá. Para entendermos melhor, vamos analisar a imagem abaixo. Ela traz uma analogia bem interessante sobre os 5 ministérios. Na atitude de cada personagem face a uma cena de acidente de trânsito. Então, você que está aí, dá uma olhada na foto rapidinho no telefone aí. Quem está só ouvindo a aula, dá uma olhada rápida na foto para você entender. Vai ver uma colisão de um carro, várias pessoas ali naquela cena de acidente, um monte de gente conversando, olhando, e memoriza essa imagem, essa cena. Observe a imagem ao lado e imagine que você está presente no acidente. Qual perfil de atitude das 5 pessoas você percebe que mais se identifica com você? Número 1. Aquele que testemunha o acidente e logo organiza o socorro.
Pede a um para ligar para o bombeiro, envia o outro à cabine de polícia mais próxima, pede o outro para sinalizar o trânsito, vai explicando a todos como agir? Você faria isso? Esse é o número 1. Agora vamos ao número 2. Vai prestando atenção, gente. Número 2. Você é aquele que testemunha e logo lembra de um sonho que teve com esse acidente acontecendo. Você revela que naquela encruzilhada foi feito um trabalho de bruxaria e propõe um ato profético para a quebra de maldição daquele lugar. Esse é você? Você, diante dessa cena, pensaria dessa forma? Vamos para o número 3. Você é aquele que chega ao local e logo começa a atrair as pessoas. Faz apelo à vítima para aceitar Jesus e diz a todos que, se não se arrepender de seus pecados e se render a Cristo, o mesmo pode acontecer em qualquer tempo. No final, ele faz uma oração pelo milagre de cura e restauração da vítima e o apelo para aceitar Jesus. Esse é o número 3. Você faria isso? Vai pensando. Número 4. Você é aquele que presencia o acidente e logo vai pegando na mão da vítima. Coloca seu casaco debaixo da cabeça dela e diz: fica calma, estamos com você, tudo vai ficar bem. Os médicos já estão chegando e sua família já está a caminho. Esse é você? Você agiria dessa forma? Esse é o número 4. E o número 5. Você é aquele que observa a cena do acidente, mede as distâncias e percebe que a faixa de trânsito está apagada. A placa de contramão está caída. Você vê a marca da freada e logo ressalta a necessidade de maior instrução na formação dos motoristas. E aí? Quem você seria? Monize, você se viu parecida com quem? Totalmente 4. Eu pego pelo meu excesso. Eu já teve situações da pessoa se machucar e tem aquela coisa, não bota a mão. Eu já tá lá em cima para poder tentar socorrer. Fica assim. Uma vez, eu acho que foi até o Rafael Martins, ele travou coisa da coluna lá na igreja. Me deu um desespero que ele ficou deitado no chão, tava tendo um almoço. Aí eu, ai, gente, meu Deus, pega ele. Bota alguma coisa na cabeça. Não, tem que deixar reto. Eu sou totalmente que vai para botar a mão. Total. E mais alguém aí que ouviu, se identificou com alguém, gente? Escreve aí, fala aí. E aí? Mas eu acho que é porque eu tô fazendo um treinamento com bombeiro, né? E aí a minha função no treinamento, ela é gerencial. Então, essa seria a atitude minha, de ligar pro bombeiro, polícia, e começar a mover todo mundo, organizar quem tem que fazer o quê e vambora. Mas por conta do treinamento que você recebeu, eu não sei, agora, antes eu não sei o que eu faria, hoje eu sei o que fazer, entendeu? O procedimento. Poxa, eu não sei. O seu treinamento maculou o teste. Porque é uma coisa que está muito real agora na mente, sabe? Do que eu preciso fazer. Agora faça um teste, porque se você não esquecer desses procedimentos, significa que não foi apenas um treinamento, não foi apenas decoreba. Era algo no seu espírito. Entendeu? Pode ser. Mais alguém? Rafa, chegou a fazer? Então, eu cheguei em 2 conclusões. É meio esquisito, mas são 2. A primeira é a 4, e acho que instantaneamente eu faria basicamente o que a Monize também falou. Eu iria de encontro à vítima, tentar prestar algum socorro ali, alguma coisa. E a segunda coisa que eu faria, certamente, seria analisar toda a cena do acidente. A placa, a faixa. Mas, assim, instintivamente seria 4. Mas depois eu, com certeza, faria a opção 5 também. Eu ia falar exatamente isso. No automático, a minha primeira reação seria chegar, socorrer. Mas depois eu ia falar assim, nossa, olha ali, isso aqui não tá certo, olha o freado no chão. Com certeza eu iria na segunda etapa. Identificando, né? Gente, mais alguém? Nath, quer falar alguma coisa? A Nath perguntou se pode mais de uma. Oi, Nath. Então, eu não sou muito normal, né? Eu não sou muito normal, né? Então é complicado. Por isso que eu perguntei se podia mais de uma. Por quê? Eu, na verdade, tenho um pouco de 3. Fiquei meio na dúvida.
Por quê? Eu faria o 4 de primeira. Mas enquanto eu tô ali abaixada, eu tô mandando os outros fazer as outras coisas do 1. Né, Monize? Muito, Natália. E depois que a coisa acaba, eu vou ver o que aconteceu no 5. Então, assim, eu fiquei em dúvida de qual eu seria. Mas, assim, eu tenho um pouco dos 3. Eu acho que é aquilo que a gente faz instintivamente, Instintivamente. primícia, né? É o que a gente. O instintivo revela o que você tem dentro do seu coração, do seu chamado. Por exemplo, a Donéstica, ela está sendo treinada, né? Não dá para dizer porque ela está sendo treinada, mas aquilo que você faz logo porque é o seguinte: a sua ação revela o seu treinamento, a sua reação revela a sua essência, entende? Às vezes, para nós agirmos, nós pensamos, mas para reagir, não. A gente reage meio que instintivamente àquilo que a gente tem. Repete essa frase aí, sou Leandro. Ô, Bispo, eu acho assim, ó. Eu não, de todo modo, coisas que eu não faria. É o que eles fariam, que é o 4. Porque, principalmente, que eu ia pensar assim, tá sangrando. Tá sangrando, então, ó, pra mim não dá. Então, eu não iria lá botar a mão de jeito nenhum. Então, assim, o que Deixa eu só fazer um pedido. Tem como dar as próximas apostilas antes, porque as quartas eu não consigo ler, mas terça é o meu dia de estudo, entendeu? E aí eu consigo ler antes. Vou botar antes, então. Na realidade, é porque acontece. Às vezes eu boto no mesmo dia, porque tem coisas que Deus me dá até na hora. Às vezes eu incluo um parágrafozinho a mais. Por exemplo, tem coisas aqui nessa apostila que o pessoal de Realengo nem pegou. Deus me deu depois. Então, assim, às vezes eu deixo para botar na última hora para não ter que ficar mudando. Mas aí o que eu vou fazer? Em vez de enviar para vocês um arquivo em PDF, eu vou mandar um link para o arquivo original. Porque mesmo se eu fizer alterações, vai ser feito automaticamente para todo mundo. Muito bom. Tá bom? Maurício tinha perguntado... Repete aí, a sua ação... As nossas ações revelam o nosso treinamento, porque as ações, elas são pensadas. As nossas reações revelam o nosso instinto. Por quê? Porque na reação você não tem tempo para pensar. Então, na reação, por exemplo, às vezes você quer saber se uma pessoa se a velha criatura já morreu ou se ainda está viva. Você vai lá e pisa no calo dela sem ela esperar. Dependendo de como ela reage, se ela vai te ofender, se ela vai te xingar, se ela vai ficar com ódio de você, se ela vai aceitar suas desculpas, a primeira reação dela vai revelar o quê? O quanto de carne que ela ainda tem, ou se já está no espírito. Então, esse teste ele tem que ser feito de forma instintiva. É aquilo que você pensa primeiro, vai revelar o seu chamado, no seu interior, no seu espírito. Entendeu? Sim. Então, na sequência, o primeiro é o apóstolo, né? O primeiro é aquele que vai organizar. A visão, lembra? A perspectiva do apóstolo é diferente. A cosmovisão dele é mais aberta, ele é macro. Então, ele olha para um acidente e a mente dele já está em vários lugares ao mesmo tempo. Tanto para enviar a pessoa para cuidar, chamar o guarda de trânsito para sinalizar e verificar se a ambulância está chegando, ver se não tem gasolina espalhada no chão, porque pode explodir e matar os curiosos. Então, a visão do apóstolo é sempre macro, ela está sempre mais aberta, né? E ele está sempre preocupado em estabelecer o que é mais importante primeiro, porque, de repente, o pastor ele se sensibiliza, e ele sai correndo porque ele vê sangue, ele vê a pessoa gritando, chorando, ele sai correndo para pegar na mão dela e levar o quê? O consolo, levar um alento, mas aí o pastor não percebe que tem gasolina vazando do lado dele. Então, aquilo ali pode explodir de uma hora para outra e vai vítima, vai todo mundo para os ares. O apóstolo, ele olha, ele já vê, ele percebe o que vem primeiro. É mais importante eu ir lá abraçar aquela pessoa, é mais importante... Poxa, mas ela está sangrando, se não fizer um torniquete, ela vai morrer. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ir lá e tenho que fazer um torniquete, porque senão não vai ter o que salvar. Não, mas se a gasolina estiver ali e explodir, não vai ser uma vítima, vai ser duas. Então, a visão dele, ele entende que tem uma coisa que é mais importante que o pastor não vai conseguir entender. Não, verdade.
O pastor não vai entender, ele vai achar que o que ele faz é primeiro. O profeta, ele vai achar que tem que cortar a maldição. Não, eu tive um sonho, a gente tem que fazer uma oração para quebrar isso aqui. Não, calma, cara, isso aí a gente faz depois. O apóstolo, ele tem aquela visão macro. É a primeira opção. O profeta, já é o número 2, é aquele que, quando ele olha uma situação, ele está sempre discernindo no espírito. Normalmente, ele já tinha sentido que aquilo ia acontecer de alguma forma, porque Deus fala com ele, ele está sempre apontando para coisas futuras. E aí a reação dele é no reino espiritual. O profeta, o pastor, ele está na questão ali física, o profeta, ele está sempre no reino espiritual. Não, vamos combater no reino espiritual. Vamos dar a mão aqui, vamos fazer um ato profético, vamos quebrar esse negócio aqui. O evangelista, ele olha para a cena, o que ele percebe? Ele olha para aquela vítima e fala, cara, ela não pode morrer sem aceitar Jesus. Então, ele, em primeiro lugar, ele, em vez de tentar estender a vida dela, ele vai perguntar a ela, você já aceitou Jesus? Aceita Jesus aqui agora? Então, ele vai estar mais preocupado com a pessoa aceitar Jesus do que com organizar a cena. Ele vai estar preocupado em olhar para aquela situação e aproveitar aquela situação para falar de Jesus para os curiosos. Ele vai falar assim, olha, gente, está vendo? Ó, uma hora a gente nunca sabe o que pode acontecer, então nós precisamos nos render a Cristo. Então, ele vai aproveitar aquilo e, como todo bom evangelista, vai orar pelo milagre. E o milagre vai acontecer. O 4, propriamente dito, é o pastor, né? Que já está ali com o coração no coração da vítima, como a gente acabou de falar. E o 5º, que o Rafa falou, é o mestre. O mestre, ele está sempre preocupado em aprofundar-se no treinamento. Ele se preocupa com a prevenção pela instrução. Ele já olha e pensa assim, poxa, aconteceu, mas o que podemos fazer para que isso não aconteça de novo? Nós precisamos dar um treinamento para os motoristas, precisamos melhorar a escola, as autoescolas. Então, o mestre está sempre com a sua perspectiva voltada para o conhecimento, o aprofundamento do conhecimento. Então, esse teste ele é legal. Tentem depois fazer pela sua primeira intenção e não pelo seu treinamento. Tá bom, gente? Num dos estudos, Bicho, pode falar. Uma das pessoas lá na igreja perguntou sobre qual era a diferença de um para o outro. Enfim, eu não tinha a cena do acidente, mas eu fiz uma analogia, não sei se está certa, mas na minha cabeça me veio uma tropa, né? Eu fiz a analogia do apóstolo, ele apontando para onde a tropa deveria ir, onde ela deveria chegar, o profeta indicando como que ela deveria chegar lá e o que ela encontraria no caminho de dificuldade, o pastor cuidando dessa tropa, como uma figura que cuida dela, zela por ela, o evangelista pegando mais membros para se juntar à tropa e o mestre protegendo a tropa, cuidando da tropa no sentido de evitar as distrações. Então, por isso que é importante a gente se ajustar. Conforme vai clareando, nossa espada vai afiando, a gente vai se tornando mais preciso. Isso é normal, Rafael, tá? Mas entenda uma coisa. Sim. O pastor, o apóstolo, é aquele cara que vai posicionar a tropa no lugar certo. Por exemplo, numa batalha, primeiro você tem que o quê? Domínio aéreo. Vamos usar a sua analogia. A primeira coisa que você tem que fazer é o domínio aéreo. Porque se você domina os céus, você consegue bombardear os lugares. Então, antes de enviar a tropa, você tem que ver qual é o momento certo de enviar a tropa. E outra coisa, que tropa você vai enviar? Que especialidade? Paraquedista, infantaria, blindado? Que tipo de... Então, o apóstolo está com a visão macro. Ele está olhando de cima o cenário para ver o que vai fazer, quem vai enviar e como enviar. E olha quem está chegando no final da aula, minha amiga. Seja bem-vinda, missionária Amanda lá de Realengo. Seja bem-vinda. Se você quiser falar uma coisa, o áudio está cortado, hein? Só abrir. Então, entenda, o profeta é o que aponta a direção. E o que eles vão encontrar lá, disso você estava certo, entendeu? É o que eles vão encontrar, ele aponta para o futuro. O evangelista é o cara que faz o alistamento, é aquele que procura
conseguir o mais quantidade de soldado possível. É o que pesca o peixe. O evangelista é o que pesca o peixe. É o que bota o peixe para dentro. Entendeu? O pastor é aquele que vai cuidar da tropa. Digamos assim, aquele camarada, o médico que está ali, o cara tomou um tiro, caiu, ele vai lá, cuidar do ferimento dele, ele vai se preocupar, vem cá, ração, cantil, a água, já comeu, não comeu, há quantas semanas você não dorme? O pastor está muito ligado ao cuidado, é aquela característica ali do cuidado com a tropa. E o mestre é o treinamento da tropa. Né? Ninguém é enviado, ninguém pode ser enviado ao campo de batalha sem antes ser treinado. Então, o mestral trabalha é o que vai equipar a tropa de conhecimento. Né? Você não vai botar um fuzil na mão de um soldado e ensinar ele como desmontar, como montar, como limpar. Você não pode botar o cara para saltar de paraquedas, né? Tá até aqui a missionária Amanda, que a mãe, o filho dela é PQD. Você não pode botar uma mochila nas costas de um paraquedista e empurrar ele do avião, sem ensinar ele como é que aquilo vai abrir e de qual é a maneira que ele tem que cair. Então, o mestre é aquele que ensina, que prepara a tropa. Conseguiu entender? Positivo, perfeito. Beleza? Então, vamos lá para a gente fechar só esse último parágrafo aqui, que a gente fecha na página 3. Tá bom? Vamos lá. Quando Jesus subiu aos céus, ele cumpriu sua promessa e se repartiu, como fez com o pão da mesa na ceia com seus discípulos. Agora, ele não estava mais restrito a um lugar fisicamente, mas através do seu espírito em cada membro da igreja. Ele está sendo levado ao mundo inteiro. Portanto, quando Jesus voltou ao Pai, não estava nos abandonando, mas trazendo provisão para nós. Sua essência, repartida em 5 aspectos, agora está sendo dispersada ao mundo. E precisamos compreender com perfeição a necessidade de cada uma delas. Ou seja, os 5 ministérios de Efésios 4 são os dons de Cristo. São as características dele que ele repartiu com a sua igreja. Ou seja, antes estava tudo retido nele. Ele foi aos céus e ele enviou o Espírito Santo e desceu sobre nós essa identidade, cada um trazendo essa identidade, essa característica em si. O que significa? Que agora toda essa unção não está mais presa apenas ao Cristo, mas à sua igreja, dispensada sobre todas as pessoas que carregam isso. Então, o inimigo, para ele travar, ele tem que impedir que as pessoas entendam o que elas possuem e se movam na unção e na graça que elas possuem. Como é que ele conseguiu, por muito tempo, atrapalhar? Se eu ataco só um, eu vou ficar sem um. Meu prejuízo vai ser menor. Se eu ataco o outro, fico sem outro. Agora, se eu ataco aquele que estabelece, identifica, treina, prepara, o que acontece com os outros? Ficam perdidos. Então, por que Satanás atacou o chamado apostólico? E por que ele tentou, através de escândalos, através daqueles que não são apóstolos, se auto-intitulavam apóstolos, chegaram escândalos e fizeram com que as igrejas fossem se distanciando desse entendimento? Por quê? Foi a forma que ele fez de retirar o encargo apostólico da igreja. Porque fazendo isso, ele enfraquece todos os outros encargos. Por isso que você tem, ele é simbolizado por uma mão. O polegar, ele se comunica com todos os outros dedos, né? Sempre o chamado, por que o ministério profético está mais perto do polegar? Ele aponta a direção e ele é o quê? Quando você quer pegar alguma coisa, por exemplo, você quer ter sensibilidade para pegar alguma coisa, fazer algum trabalho que seja mais preciso, qual os dedos que você usa? O indicador e o polegar, simbolizado pelo apóstolo e pelo profeta. A força do apóstolo, a amplitude do apóstolo, a precisão do profeta. Esses são os ministérios sempre foram os ministérios mais atacados no seio da igreja, mas que, para a glória de Deus, agora estão sendo restabelecidos para preparar a igreja para o tempo difícil que a gente vai enfrentar. Então, eu digo para vocês, como é importante
esse ajuntamento que a gente está fazendo aqui, esse treinamento, esse momento de compartilhar esse conhecimento. E como que Deus vai dando, gente? Eu falo para vocês pelo seguinte, eu comecei a estudar isso, muita coisa eu fui aprendendo com muita gente, outras coisas eu vi Deus me dando, sabe? Fazendo descer sobre mim. É como se o Espírito Santo estivesse falando assim, é isso que eu quero, é isso que eu esperava, agora multiplica, entrega, prepara outros. A minha igreja precisa ser preparada, porque eu estabeleci ela para governar. Então eu sinto essa expectativa do Espírito, eu sinto essa expectativa do próprio Cristo em relação a gente. Vocês são professores, vocês vão dar aulas, vocês vão pegar materiais que vão mais profundo nisso que a gente está vendo aqui. Vocês vão ser multiplicadores. E vocês precisam estar com a espada de vocês, o machado de vocês afiado. Cada corte que vocês derem, sejam precisos na divisão entre a alma e espírito, juntas e medulas, para colocar os fundamentos certos, no lugar certo, assentado no coração de cada aluno da escola do estudo bíblico. Então, é muito importante, eu vou propor também que isso se estenda, que vá além desse nosso grupo aqui, que ele possa crescer. Pode falar. Eu vou falar com a Lucivânia, lá de Minas, que eu acho que é ela e o próprio esposo, né, a pastora Lucivânia, que fazem os estudos lá. Campo Grande também, vou falar com o Bispo Sandro, né? Aí, Nath, as outras igrejas, de repente, que você conheça, que sabe quem são os responsáveis pelo estudo, para a gente poder, de repente, unir, né? Eles aqui para poder transmitir. E que entendam que, eu não sei se o senhor concorda, ô bispo, mas assim, esse aqui é uma preparação com o senhor para quem vai transmitir em termos de estudo, para também, de repente, o pessoal não entender errado e vir todo mundo para cá achando que aqui é um estudo. Entendeu? Porque exatamente. A gente aqui, nós estamos sentando numa mesa virtual e compartilhando, né? Estamos nos aperfeiçoando mutuamente. Mas, assim, é lógico que quando alguma coisa é boa, que faz bem pra gente, a gente quer dividir com o que a gente ama. É uma reação natural da gente olhar para os nossos irmãos e falar assim, poxa, queria tanto que fulano estivesse aqui, queria tanto que eles pudessem estar participando. A Nath escreveu aqui, Cosmo, Fortaleza e Araruama temos o contato. Gente, só que nós precisamos o quê? Nós temos que respeitar a nossa A nossa estrutura, a nossa ética ministerial. Então, vamos aproveitar que a Nath é a pessoa que, de repente, está mais próxima ali do nosso apóstolo e ver se isso não vai ter problema em relação, porque como a ideia abrange outras igrejas do ministério, é bom conversar Está de acordo com ele, né? Está de acordo com o apóstolo Ronald, isso ser direcionado, ou pelo menos permitido pelo apóstolo Ronald, porque está envolvendo outras igrejas. A nossa atitude é apenas de querer compartilhar algo que a gente está entendendo ser importante e está sendo elucidativo, está trazendo clareza, luz, e a gente quer que isso também chegue aos nossos irmãos. Então fica aí, Nath, a sugestão, se de repente sugere ao bispo, ver se ele permite, né? Vamos fazer as coisas certas do jeito certo. Ele permitindo a gente convidar os outros irmãos. Eu convidei a Amanda porque, na realidade, a missionária Amanda, ela esteve conosco na escola ministerial, ela viu muito desse conteúdo junto com a gente, e ela quis relembrar, recapitular, e é até bom, viu, Amanda, porque tem coisas que eu estou trazendo aqui para eles, e eu estou até acrescentando coisas que eu não coloquei para vocês na época. Acho que o Senhor está acrescentando agora. Então, é muito importante que você consiga ficar com a gente. Gente, a gente está terminando. Essa aula está gravada. Eu vou dar o link para vocês. Nath, você falando com o bispo, ele permitindo, para que as pessoas que queiram participar não peguem no meio do caminho, eu envio essa aula gravada, aí você distribui, manda para os outros professores, eles assistem esse conteúdo e entram na próxima aula conosco. Aí entra todo mundo certinho com o mesmo conteúdo. Tá bom? Aí pode até, isso, né, a gente vai falando, e pode botar naquele grupo que a gente já tem, que é temporário mesmo, que aí fica todo mundo alinhadinho. Tá bom. Eu vou pedir... quem é administrador do grupo? É você, né, Nise? Isso. Eu posso colocar o senhor também. Tá, coloca a missionária Amanda também. Né, Amanda? Você vai querer participar do grupo? Amanda? Eu vou colocar o senhor como administrador, o senhor coloca ela.
Então tá bom, que aí eu coloco ela, mas aí, Nath, cumpre esse protocolo lá no conselho, tá bom, Nath? Pra gente fazer tudo direitinho. E vamos que vamos, né? Vamos. Amém. Muito obrigada, tá, bispo? Que Deus te abençoe, a sua disponibilidade aí. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria muito Obrigado, grande. Bispo. Obrigado aí Vocês. pelo carinho de sempre. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Monize, será que você pode agradecer ao Senhor? Posso sim. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, por estarmos aqui, Deus, reunidos, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo mais, Deus, de Ti, nós estamos sendo instruídos, Pai. Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Eu te peço, Deus, que abençoe ao Bispo Alain, abençoe o teu filho, Pai, por essa disponibilidade, por esse coração, Pai, que está sempre disposto a ajudar. E abençoe, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que dedicou o seu tempo a estar aqui, juntos, rumo e unidos no propósito de aprender mais, para que possamos transmitir e alcançarmos mais pessoas. Muito obrigada, Pai. Conceda-nos uma noite tranquila, de sono, renovadora, e que amanhã tenhamos um dia abençoado por Ti. Muito obrigada, Senhor. Amém. Gente, beijão para vocês, bom descanso. Quarta-feira estamos juntos novamente, tá bom? Amém. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau. Valeu.